Vou fazer um bate-papo rapidinho, assim, descontraído, até o horário que eu tô pra assistir o culto da Renascer, que é às 8 horas da noite. Pra quem não sabe, eu assisto o culto da Renascer e às quintas-feiras eu assisto a missa do Padre Marcelo Rossi, né? Eu gosto muito, eu tenho uma vertente cristã muito forte por causa da minha mãe e tudo mais. Eu tava vendo no YouTube agora uma moça que relatou que ela foi para duas cartomantes e uma delas falou que o namorado dela amava ela e que não tinha traição, e a outra cartomante falou que que o namorado traía ela e não amava ela. E ela ficou naquela dúvida. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente vê esses dois pontos aqui. Para quem me conhece, eu não gosto muito de falar de traição. E não que você não deva falar de traição. Acho que se existe alguma coisa que está sendo escondida, deve ser alertado. Mas é a forma como você fala. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a traição, ela é a consequência de um relacionamento disfuncional. Isso não isenta a outra pessoa de ter sido mau caráter, desequilibrada, mas a gente alertar, primeiro questionar por que o consulente, acho que mais importante, por que o consulente está perguntando isso? Porque uma pessoa que tem um relacionamento abundante, feliz, está se sentindo segura nessa relação, jamais vai fazer essa pergunta. Ela vai perguntar de outras coisas, né? E quando você chega, já fala disso, tá te traindo, tá, e sem entender o contexto, ter cuidado com as palavras, você pode sugestionar a mente dessa pessoa. De repente, o relacionamento dessa menina não estava tão ruim assim. E a partir do momento que você incute, na verdade, parece que a mulher previu uma traição lá pra frente. E aí o que vai acontecer? Ela vai começar a se comportar de forma insegura e ela vai manifestar essa traição. Entende como a gente é muito sugestionável? Acho que é interessante a gente olhar as cartas e tentar entender quais são os comportamentos do consulente para manifestar um relacionamento onde a pessoa se sente insegura, aonde pode ter uma provocação ali de uma das pessoas, uma das partes sentir interesse por outras pessoas, por falta de caráter da outra pessoa, ou sempre é falta de caráter, mas será que em que nível e que ponto o consulente tem responsabilidade ali de nutrir a relação? Não culpa, tá, gente? A gente não tem culpa em relação ao caráter do outro, mas o nosso melhor e o nosso se preservar também. Relacionamentos é complicado, então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente passa informação. Você pode falar, olha, se realmente está acontecendo a traição, olha, tem coisas aqui que não são ditas, que estão sendo escondidas. Pronto, você já jogou a pulguinha na cabeça da pessoa. E aí, essa pessoa já vai começar a prestar atenção. Olha, principalmente se for início de relacionamento. Olha, presta atenção, não no que ele fala, mas como ele age, como ele se comporta com você. É tentar entender o comportamento de ambos, porque às vezes a pessoa está se relacionando com outra pessoa que não tem o mesmo nível de caráter, alguém que não está demonstrando que não está envolvido o suficiente na relação, através das ações. Principalmente nós mulheres, ficamos muito presas às palavras. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não tem ação. Então, sempre conduzir ao seu consulente, prestar atenção nas ações, porque aí ele mesmo vai chegar a essa conclusão, entende? Você abre uma porta para que ele comece, não só nessa relação, mas nas próximas, ele não depender de um cartomante, mas de ele já começar a confiar um pouco mais na sua percepção. E é claro que eu sei que tem pessoas que, eu falo mesmo, e tudo bem. Aqui eu estou direcionando minha comunicação para quem, assim como eu, tem uma trava em relação a isso, de não achar adequado falar sobre traição, assim como não falar sobre doença. Se bem em relação à doença, é uma questão de lei, tá, gente? Brasil, a gente tem que seguir as leis do nosso país. Mas para quem não tem problema em falar, também aí fica um aconselhamento para você saber como falar isso, né? Não de forma tão agressiva, mas antes de abordar, tentar entender o contexto. E você vai perceber que o seu consulente meio que já sabe. A gente sabe quando a gente está saindo enganados, quando a gente sabe quando a gente está num relacionamento indigno. Então eu quis trazer essa reflexão porque eu sei que é uma tensão aí. Aqui outro fator que eu vejo, acho que é mais complicado, a questão de traição, algumas cartomantes que falam que tudo é karma e que
Eu tive o desprazer no sábado de ir com meu amigo comer esfirra e a atendente, né, a dona ali, o meu amigo só falou, tava comentando, e aí ele falou, é minha amiga, ela é taróloga e tal, e ela parou o assunto e começou a me dar conselhos que eu não pedi, e começou a falar um monte de coisa que eu, assim, ninguém pediu a opinião dela, né? Cuidado, que tem karma, você puxa o karma de outra pessoa, que tem que ter muita responsabilidade. O meu sacerdote tirou as cartas da minha mão e ela começou a falar tanto densidade e intensidade. Eu já sou vacinada nisso, né? Porque eu chamo de bocas malditas. Que da boca da pessoa só sai maldade, medo e tensão. E eu atendi uma aluna que ela estava num caminho muito bonito sobre terapias holísticas e uma pessoa falou que determinada carta, alguma coisa que ela tinha ali trazia energia negativa, que ela estava com a energia negativa. E por causa dessa sugestão, essa aluna ela se sentiu bloqueada em relação às cartas, né? E ela falou, eu não consigo porque eu sinto que eu tenho energia negativa. E claro, quando você dá muita abertura para essas pessoas, você começa a sentir no seu corpo energia densa, as coisas começam a ficar complicadas. Então, gente, presta atenção nas palavras das pessoas, dos mentores. E eu acredito que esse sacerdote foi muito sábio, porque ele percebeu que essa mulher, abrindo cartas porque ela tinha o dom, mas não tinha filtro e nem bom senso, ele tirou as cartas da mão dela, porque provavelmente ela estava falando muita besteira pra galera, entendeu? Mas traumatizando do que... Imagine uma menina que tá com problemas afetivos, cíclicos, aí chega, é karma, você não vai arranjar um amor nessa vida. Você fecha o caminho dessa pessoa, porque ela vai acreditar de que ela não é merecedora do amor. Sendo que essa situação era apenas observar o comportamento dessa pessoa cíclico e por que ela se se comporta a ponto de atrair determinadas pessoas. Por que ela se submete? É entender os porquês do comportamento. Não só as origens da família. Eu acho que nem interessa tanto a relação com o pai e com a mãe, mas o comportamento e trazer consciência. Olha, você está se comportando dessa forma, ciclicamente. Então, você tem isso como resposta de forma cíclica. Sem precisar fazer magia, amarração, sabe? É simples, é o comportamento, é a consciência. Então, e isso me deixou muito chateada, sabe? A gente recebe bomba, até outros cartomantes que acreditam que são dom, os evangélicos ortodoxos, não todos, tá? Eu tenho pessoas evangélicas na minha família que são maravilhosas, os ateus ortodoxos, o pessoal. E eu acredito que para a gente combater tudo isso é através do nosso posicionamento na internet. Vamos estudar não só as cartas, mas vamos estudar marketing digital. Ocupem espaço, mostrem a cara de vocês. Eu estou gravando, inclusive, mais vídeos aqui no Instagram, vocês perceberam? Porque ele alcança mais pessoas, né? Porque o mal está tendo espaço, então a luz também precisa ter espaço. Então, não tenham preconceito de chamar o que vocês têm de negócio. É um negócio que serve para a luz, entende? Tenham orgulho disso, vocês vão salvar vidas. Vocês vão pegar pessoas que passaram por cartomantes, que fecharam a vida delas e vocês podem falar, olha, não é bem assim, a sua vida não é karma, é você que faz a sua vida acontecer a partir do momento que você toma consciência. Teve um Exu que chegou para mim há muitos anos atrás e falou, pegue a vida com mais firmeza. E eu só entendi hoje o que significa isso, né? Você